Vamos gravar, né? Vamos gravar um vídeo. Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco sobre injeção de dependência. Por que a gente se preocupa muito com injeção de dependência? Para que utilizar? Quando utilizar? Como utilizar? Quais as vantagens de utilizar injeção de dependência? Por que construir um sistema com várias camadas, passando dependência de uma para outra? Então, por que a gente precisa de toda essa complexidade para fazer algo que teoricamente deveria ser muito simples? A gente pode simplesmente importar um arquivo dentro do outro e acabou. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre quais são as motivações para a gente adicionar essas complexidades e a gente lidar com injeções de dependência em desenvolvimento de software. Como de costume, na minha máquina eu vou começar abrindo meu terminal. Deixa eu jogar ele aqui para a tela. Deixa eu ver se está no meio da tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, CD, Workspace, Vídeos. Aqui a gente vai começar a criar uma nova pasta. Deixa eu ver se tem aqui. mkdir, vídeo, criando, vídeo, entendendo injeção de dependência. Acho que tá bom. Vamos abrir aqui no VS Code essa nova pasta. Deixa eu jogar para cá o VS Code, joga na esquerda. Deixa eu só centralizar certinho na tela do OBS aqui. Beleza, parece bom. Deixa eu dar um zoom. Então, opa, abri a pasta errada. CD, vídeos, entendendo a dependência. Essa sim que eu abro no VS Code. 1, 2, 3. Deixa eu ver se tá bom o zoom. Tá. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse projeto em um projeto NPM, né? Então como que a gente faz isso? NPM init, aí a gente passa o "-y" para ele colocar yes em todas as perguntas, porque o init, se você não passar o "-y", ele vai fazer várias perguntas, aí o "-i" ele coloca meio que yes para tudo, ou responde de forma padrão todas as perguntas. Temos aqui agora o nosso package.json. Já vou começar adicionando aqui um type module. Por que esse type module, Matheus? Tem duas formas de a gente trabalhar com ES modules no Node, né? Por padrão, o Node vem com CommonJS, que utiliza require e module.exports. Mas, se você quiser utilizar o ES modules, que é o import e o export novo, você precisa colocar ou esse type module aqui no package.json, ou você prefixa os arquivos com mjs, a extensão. Então, por exemplo, index.mjs. pessoa.mjs. Aí o Node também consegue entender para utilizar a sintaxe de ES modules. Legal. Então, vamos começar aqui instalando algumas dependências. Então, vamos vir para cá, npm e express, SQLite, SQLite 3, essas três mesmo. Deixa ele instalar aí. E depois a gente vai ter mais algumas dependências de desenvolvimento. Beleza, está finalizando, boa. Então, npm i-d, babel-preset, env, jest e nodemon. Então, vamos colocar essas dependências. Por que está cortando aqui? Acho que a fonte está muito grande. Mas não tem problema. Show de bola, terminou. Agora vamos configurar alguns scripts. Deixa eu pegar os scripts prontos aqui, para a gente não ter que ficar escrevendo todas essas coisas, para a gente agilizar e ganhar um pouco de tempo aqui. Então, beleza. Então, o primeiro script é simplesmente um db-migrate, que ele vai rodar esses seeds aqui, para a gente inserir alguns registros no banco de dados. O start vai iniciar a aplicação com o nodemon, ou seja, qualquer alteração que a gente faça na aplicação, a gente vai automaticamente recarregar a aplicação, não precisa ficar parando, subindo. Aqui eu não estou utilizando o MJS porque, de novo, já tem o type module aqui no meu package.json. Caso não tivesse o type module aqui, aí uma outra forma seria colocar o MJS em todos os arquivos. O teste para rodar todos os testes, e esse teste W aqui para deixar em modo watch. Então, roda o teste, mas fica observando, em qualquer mudança no teste, executa de novo. Mudou, executa, mudou, executa. Então, são esses comandos padrões.
Deixa eu criar uma estrutura padrão aqui, então SRC, dentro da SRC a gente vai criar context, que são os nossos contextos. Dentro de contexto vamos criar product, que a gente vai fazer tipo, simplesmente uma listagem de produto, mais nada. Então só com uma listagem de produto, bater no banco de dados, pegar todos os registros, devolver para a tela, a gente vai conseguir entender um pouco sobre injeção de dependência. Não precisa de muito. Externals são coisas externas do projeto. Dentro de external a gente vai colocar storage e dentro de storage a gente vai colocar os seeds. Aqui dentro de produto, deixa eu ver aqui, product.controller.js. Eita, o que eu fiz? Product.service.js, product.repository.js, product.routes.js. Beleza, deixa eu confirmações de arquivos. Show. Dentro de seeds, a gente vai criar um index e a gente vai criar aqui o product.js. Que mais de estrutura? Vamos criar aqui uma pasta de infraestrutura. Infrastructure. Dentro de infrastructure API. Dentro de infrastructure storage. Dentro de API a gente vai criar aqui um server.js. Dentro de storage vamos criar aqui um database.js. E também vamos criar uns nossos módulos, então product.js, product.model.js. Beleza. E por último a gente tem que criar aqui o nosso index.js para executar a aplicação. Então, beleza. Então, começando aqui pelo controller, o que a gente vai fazer? Eu simplesmente vou copiar os códigos do controller para não ficar perdendo tempo. O que esse controller está fazendo? Então, ele está recebendo aqui, ele está importando lá um product service. A gente tem simplesmente um objeto que a gente está fazendo o export dele. Dentro do objeto vai ter uma propriedade list, que é uma função assíncrona. Então, a gente está criando aqui com o arrow function e o async. Aí a gente está simplesmente pegando o response aqui, devolvendo um JSON, onde vai ter a propriedade data. Esse data vai ser um array de produtos. Caso tenha um produto, vai ser um array com 1, 2 vai ser um array com 2. Caso não tenha produto nenhum no banco de dados, vai ser um array vazio. Agora, vamos pegar aqui o nosso repository. O repository, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso modelo do banco de dados. Então, a gente vai importar aqui o modelo product, que esse modelo aqui é um modelo do Sequelize. E a gente vai chamar a função findAll do Sequelize. Ou seja, a gente quer procurar todos os produtos sem passar filtro nenhum, sem passar nada. Então, isso tudo aqui a gente está chamando do Sequelize. Deixa eu pegar aqui agora o routes. O que a gente está fazendo com routes? A gente simplesmente está chamando ali o servidor do Express, que a gente acabou de criar, que a gente vai criar ainda, na verdade. E quando a gente acessar a rota /products, que é um get, chama a função list do Product Controller. Quem que é o list? É essa propriedade que a gente acabou de criar, que é uma run function, que é assíncrona, que vai chamar o serviço. E o serviço, por último, vai chamar o nosso repository. Então, aqui no nosso serviço, ele vai importar o repositório vai chamar a função getAll. Quem que é a nossa função getAll? É uma chamada para a função findAll do nosso modelo de produto do Sequelize. Então, basicamente, o fluxo é isso. A gente vem aqui na rota, a gente registra uma rota, a gente tem um controlador que, para dado uma rota, no nosso caso, um get para /products, a gente vai chamar a função list, o controlador importa o serviço, chama a função list, o serviço importa o repositório e chama o getAll no list, e o repositório no getAll chama o findAll do model, que é lá do Sequelize. É nesse momento aqui que o Sequelize simplesmente vai fazer um select asterisco from products no banco de dados. Beleza, então aqui o nosso seed, no nosso index, simplesmente a gente vai importar aqui o nosso produto. E o nosso produto a gente vai ter uma funçãozinha aqui que a gente vai importar o nosso modelo também. E aqui a gente vai criar, né? Primeiro a gente vai destruir todos os produtos. Então,
o que tiver na tabela apaga tudo, como isso aqui é um banco de dados de desenvolvimento, um banco de dados local que está utilizando o SQLite, não tem problema fazer isso. Lógico que em produção a gente não vai fazer isso, a gente não vai apagar tudo para criar de novo o seed, porque além do seed vai ter novos registros que a aplicação, que os clientes, que as pessoas, os usuários finais acabaram adicionando ao nosso banco de dados. Então, como é desenvolvimento, como é local, como é SQLite, a gente vai apagar tudo e a gente vai criar 3 novos produtos aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro, com um nome ali qualquer e uma descrição qualquer. Aqui no servidor, na parte da API, simplesmente o que a gente vai fazer? Vai criar uma nova API. Então, a gente importa a Express, chama ali a funçãozinha da Express, isso aqui vai devolver para a gente uma instância da Express, a gente está utilizando aqui o Express JSON para ele conseguir fazer a formatação e recebimento de JSON, né? Ou seja, quando a gente faz uma requisição para a API, a gente vai passar, a gente vai tanto receber quanto devolver JSON. Então, para que a aplicação consiga serializar e deserializar esse formato de informação, a gente tem que passar essa funçãozinha aqui para ele conseguir fazer isso. E por último, a gente vai ter aqui o nosso modelo e o nosso banco de dados. Então, o nosso banco de dados, o que a gente faz? A gente simplesmente vai criar um novo banco de dados e vai conectar no SQLite. Então, a gente chama aqui esse new SQLize, a gente passa qual que é o banco de dados, então MySQL, Postgres, SQLite, seja qual for. No nosso caso é SQLite, para não ter que ficar subindo Docker, configurando nenhuma engine, nenhum motor de aplicação, nenhum servidor de banco de dados. E a gente está falando para ele criar aqui o db.sqlite. Então, esse arquivo vai ser criado aqui na raiz do projeto. Por que ele vai ser criado na raiz do projeto? Porque a gente vai rodar o comando aqui na raiz do projeto. Então, o ponto barra seria referente a onde a gente rodou o nosso comando. Então, a gente vai rodar aqui na raiz do projeto, ou seja, aqui na raiz do projeto ele vai criar esse arquivo db.sqlite. E o nosso, finalmente, model, a gente vai criar aqui. Então, simplesmente a gente está chamando ali do banco de dados, então a gente criou uma instância do banco de dados, a gente conectou no banco de dados, agora a gente pega essa instância do banco de dados e a gente define um novo modelo. A gente está chamando esse modelo de product, então a gente vai ter um name, uma description, o name ele é um varchar 120, não pode ser nulo, o description text e também não pode ser nulo. A diferença aqui é que o text ele vai conseguir aceitar enormes quantidades de informação e o string varchar aqui, se passar de 120 caracteres, ele não vai conseguir aceitar. E por último, aqui no nosso index, a gente vai configurar tudo isso. A gente vai subir a API, conectar ao banco de dados e deixar a aplicação rodando. Então, a gente importa aqui o nosso servidor que a gente criou ali da camada de infraestrutura. A gente importa o nosso banco de dados que a gente criou ali da camada de storage. A gente pega todas as nossas rotas, chama essa função aqui. Essa função aqui vai lá no arquivo, vai executar a nossa função, vai importar o nosso servidor também de infraestrutura, né, e vai configurar as nossas rotas. Depois a gente vai se autenticar do banco de dados, a gente vai simplesmente fazer autenticação só para ver se conseguiu dar conexão, se está funcionando. Então ele faz um select 1 mais 1 do banco de dados. Esse sync, ele vai sincronizar todos os esquemas, todos os models. Então uma tabela que não foi criada no banco de dados, ele vai criar coisas que a gente adicionou na aplicação, mas ainda não estão refletindo no banco de dados. Esse sync vai fazer essa sincronização de modelo para a tabela. E depois a gente vai deixar a aplicação rodando aqui na porta 8080. Então, qualquer requisição que a gente faça aqui para a nossa máquina na porta 8080, essa aplicação vai ter um processinho atachado nessa porta que vai executar a nossa aplicação. E finalmente a gente chama a função start. Beleza, agora eu acho que já temos tudo para começar. Deixa eu rodar aqui o nosso npm start. Beleza, ele rodou lá, rodou o select 1 mais 1. Isso aqui ele roda naquele authenticate. O que mais? Isso aqui é provavelmente para criar as tabelas, verificar se tem, se não tem. Aqui ele está criando a tabela, então ele está criando a tabela produto, caso ela não exista. Aqui está deixando a nossa aplicação executar e aqui para parar o servidor, pressiona Ctrl C padrão aí que a gente vai derrubar a aplicação. Teoricamente, se a gente pegar aqui o próprio navegador, então deixa eu abrir o Brave, que é o navegador que eu uso. Deixa eu aqui acessar o localhost 8080. Então vou jogar para cá, vou dar um zoom aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente acessar aqui, por exemplo, /products, a gente tem lá o nosso retorno, nosso data, que é um array vazio.
Por que que é um array vazio? Porque a gente não rodou o nosso migrate. Então, vamos rodar o migrate. Npm run db2.migrate. Tá lá. Então, primeiro ele deletou todos os produtos, que é aquele destroy que a gente tem. Criou o primeiro, criou o segundo, criou o terceiro. Agora, vamos rodar o npm start novamente. Beleza, rodou. A gente vai voltar aqui no navegador, dá um F5. Temos aqui o nosso retorno. Eu não tenho nenhuma extensão, JSON Hint, JSON Lint, coisas assim, porque eu não gosto de ficar instalando extensões no navegador, eu instalo o menos possível. Então, mas basicamente aqui é a nossa resposta com os nossos produtos. Então, my first product, my second product e por final aqui my third product. Tá tudo funcionando. Então, teoricamente aqui eu já posso executar um zoom, posso matar o navegador e aqui a gente volta para a aplicação. Tudo está funcionando, né? Porém, como que a gente faz para a gente conseguir fazer um teste de um serviço, por exemplo, né? Então, se a gente vem aqui no contexto, eu quero, por algum motivo, começar a adicionar teste na aplicação, eu vou começar pelo serviço. Então, product.service.test.js. E como que a gente faz para iniciar esses testes, né? Então, a gente poderia importar lá o nosso produto, fazer várias coisas. Então, o código já está pronto, já está aqui. O que a gente está fazendo? A gente está importando o serviço, então aqui a gente tem testes para o serviço de produto, deveria retornar todos os produtos quando eu chamo o método lista sem parâmetros. Então, se a gente chamou lá o list do product service sem passar parâmetro nenhum, deve retornar todos. Obviamente, não está configurada para fazer filtros, né? Mas supondo que estivesse, se a gente passasse alguma informação aqui, deveria filtrar produtos por determinado critério. Agora, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai rodar os nossos testes. Então, cadê o terminal? npm teste. Vamos ver. Tá, tem que configurar o Babel rapidinho aqui. Deixa eu configurar aqui, ó. Tem que criar o nosso Babel RC, que vai ter esse conteúdo aqui. Teoricamente, agora, se a gente executar de novo, deveria funcionar. Beleza, deveria funcionar, mas por que ele quebrou? Porque ele tentou executar de fato uma chamada banco de dados, né? Então ele recebeu aqui um objeto JSON vazio. Obviamente a gente pode colocar um async await aqui para resolver isso, né? Porque o list vai retornar uma promise e eu coloquei o async no lugar errado. O async vai aqui no it. A gente voltar lá no nosso teste e executar. Beleza, então a gente está ali, executou, só que a gente esperava receber um array com nada, só que vem um array com 3 produtos. Porém, qual que é a questão aqui, né? Este caso, como a gente está utilizando um SQLite, que é um banco de dados de memória, ele está conseguindo acessar o nosso banco de dados, está funcionando, está certinho. Mas vamos supor que a gente vem aqui e mata o banco de dados. A gente vai voltar aqui e vai executar novamente o teste. E agora o que aconteceu? Então ele tentou fazer um select, só que ele acabou não conseguindo porque não existe tabela, não criou a tabela, não tem várias coisas, né? Então esse é o ponto. Então, qual que é o problema aqui? O problema é que o nosso serviço, né, se a gente olhar aqui o código-fonte do nosso serviço, ele é simplesmente um arquivo que está importando diretamente outro arquivo e está retornando um objeto JSON. Então, só da gente fazer esse import, só da gente fazer essa chamada aqui, ele de fato vai tentar bater no banco de dados. Só que vamos supor que exista alguma lógica aqui no serviço. Então, por exemplo, const products. Deixa eu fazer um negócio, vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, ó. Calculate total. Async. Então, const products, a gente vai fazer que é igual a chamada de todos os produtos. E aqui a gente quer retornar. Então, products.reduce. Aqui vai ter o total, aqui vai ter o produto. Aqui vai ter, alguma coisa. Aqui o segundo valor vai começar em 0. Então, o nosso total, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então,
return, para ficar melhor a visualização, total mais igual product ponto price. Então imagina que a gente tenha essa lógica de calcular o total. A gente não quer conectar do banco de dados, a gente só quer testar essa função de forma unitária. A gente não quer fazer um teste de integração, a gente não quer fazer um teste de end-to-end, a gente quer rodar um teste de unidade, um unit test. Então a gente não precisa do banco de dados aqui, a gente não precisa de nada, a gente pode mocar essa chamada simulando um banco de dados. Esse mock pode ser um repositório em memória, ou simplesmente pode ser um mock da função getAll. Então, quando alguém chamar a função getAll, a gente quer que retorne um array com 2 produtos. Pronto, vai funcionar. Então, qual que é o ponto? Mas dessa forma que está aqui, a gente não consegue fazer isso, porque ele está importando diretamente um arquivo. A gente poderia simplesmente vir aqui e fazer um jest.mock. Aí aqui no mock a gente passa lá o ponto barra o repository. A gente passa uma função. Essa função tem que retornar um objeto. Esse objeto, por exemplo, tem qual que é a função aqui? Product.getAll. Então a gente pode chamar aqui um product repository. Poderia ser alguma coisa que vai ter lá um find all, get all, que seria um jest fn, que seria uma função que quando for chamada vai retornar um array. Então, assim, a gente poderia fazer isso, iria funcionar, iria dar certo, mas você percebe que é muito complicado, a gente começa a adicionar muitas burocracias no nosso teste. E os detalhes, se a gente quer trocar, por exemplo, um dia de SQLite para utilizar um NoSQL, utilizar um Mongoose, por exemplo. Se a gente quiser trocar o dialeto da aplicação para utilizar o SQLite junto com MySQL, junto com Postgres, hora a gente quer utilizar Postgres, hora a gente quer utilizar MySQL, hora a gente quer utilizar Mongo, hora a gente quer utilizar um banco de dados em memória. Então a gente não consegue, a gente perde muita flexibilidade. Então, uma forma de a gente resolver esse problema seria adicionando a tal da injeção de dependência. Como que a gente poderia fazer, quais mudanças no código a gente poderia fazer para resolver o problema. Então, primeira coisa seria a gente não importar o arquivo diretamente, a gente não vai importar esse arquivo mais. Agora, a gente vai criar uma classe. Então, export class product service. Aqui no constructor, a gente vai receber, por exemplo, um repository. A gente vai falar que this.repository é igual a repository. Agora a gente vai mover essas duas funções lá para a nossa classe. E agora, o que que a gente faz? A gente precisa arrumar algumas coisas aqui. Então, aqui vai ser igual. Aqui vai ser igual. Não tem essa vírgula porque não é um objeto. E aqui a gente não tem esse product repository mais. A gente vai fazer this.repository.getAll, que a gente está chamando. Porém, se a gente tentar subir a aplicação agora, ele quebrou. Por que que ele quebrou? Porque a gente não tem mais esse export product service. Então, lá no nosso controller, agora é uma classe product service. O que que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, importar aqui também o repository, .repository, product repository. A gente cria uma nova, um serviço, então service é igual ao new product service, e a gente passa aqui o product repository. E aqui a gente troca para chamar a nossa instância do serviço. Teoricamente deveria voltar a funcionar. Parece que voltou a funcionar. Se a gente... O que deu errado aqui? Faltou colocar o JS aqui na frente. Então, beleza, voltou a funcionar. Se a gente abrir de novo aqui o nosso navegador, acessar, por exemplo, aqui o localhost 8080/products, tá lá, não retornou nada porque eu apaguei o banco de dados naquela hora e quando eu apaguei o banco de dados, quando a gente criou o novo banco de dados, a gente não rodou a migration, mas já está funcionando. Beleza, vamos parar aqui e vamos rodar o nosso teste. Beleza, o teste ainda está quebrando. Então, eu vou colocar aqui em modo watch. Então, teste 2.w. Está quebrando. Agora, vamos fechar aqui o controller. Vamos fechar esse index. Vamos aqui no product test. E o que que a gente quer fazer aqui? A gente primeiro precisa chamar a nossa classe.
Aqui agora a gente pode pegar, por exemplo, pode ser aqui fora, pode ser lá dentro. Então, por exemplo, const service é igual new service, new product service. Aqui embaixo a gente chama, por exemplo, service. E aqui agora, o que a gente pode fazer? A gente pode mocar essa função. Então, o que é o nosso repositório? Hoje, ele é seria uma instância de um repositório, que na verdade é um objeto. O que a gente precisa colocar nessa instância? A gente precisa colocar simplesmente o nosso getAll. Deixa eu ver. getAll. Então, getAll é uma função que essa função vai ser assíncrona, que quando ela terminar, ela vai retornar por exemplo, um array vazio. Se a gente salvar, voltar para cá, passou o nosso teste. Por que passou o nosso teste? Porque agora o nosso serviço, deixa eu jogar para dentro aqui, ó. O nosso serviço está retornando exatamente o que a gente espera. Só que esse teste aqui não faz muito sentido, porque a gente está verificando, beleza, então se eu estou colocando array vazio aqui, vou verificar esse array vazio aqui, ok, nada demais. Então a gente agora pode voltar a focar naquele calculate total. Então vamos supor que a gente quer colocar lá R$30, 3 produtos, onde cada um vai custar R$10. Então a gente pode ter aqui um name, first, describe first e price 10. Agora aqui a gente coloca um outro e vamos colocar mais um. Então 10, 10, 10. Second, third e third. Beleza, se a gente salvar e voltar para cá, está funcionando. Mas para garantir, vamos só colocar aqui, ó. Deve retornar 30 quando o valor de cada produto for 10. Salvou, voltou para cá. Então tá lá, ó, deve retornar 30 quando o valor for 10. Por via das duas, se eu colocar 11 aqui e voltar no teste, tá tentando, vamos ver. Quebrou. Então por quê? Que a gente esperava 30 e chegou a 31. O que mais que a gente pode fazer? Imagina que nosso produto, a gente tem uma outra função, deixa eu copiar essa função aqui, que seja o guest most expensive. Então pega o mais caro, o que a gente vai fazer? A gente pode, por exemplo, fazer o seguinte. Como que a gente pode fazer isso? Então, const, vamos colocar aqui um let, fazer bem simplesinho, bem banal aqui, return product. Agora aqui a gente vai buscar todos os nossos produtos, então const products é igual ao weight this.repository.getAll. Aí, por exemplo, se products.length maior que zero, esse maior que zero não precisa, tá? Porque se a gente colocar assim, o zero ele é falso. E tudo que é maior que zero vai ser true. Então isso aqui já funcionaria, mas eu gosto de deixar assim para deixar claro. Tipo, se produtos, o tamanho do produto for maior que zero, entra no if, fica muito mais claro. Então aqui a gente pode fazer products.forEach, product, se product.price for maior que product.price. Opa, aqui não vou poder colocar, vamos colocar P. Se for maior, lá no produto, joga o produto aqui. Então, beleza. Aí aqui, só para brincar de consciência, vamos colocar aqui um price 0, salva. Teoricamente, vamos testar. Vamos ver se está funcionando ali a nossa lógica. Então, deve retornar o segundo produto quando ele for o mais caro de todos. Então, vamos colocar aqui o primeiro, vamos colocar 11 mesmo. O segundo, vamos colocar 234. E o terceiro, vamos colocar aqui que ele custa 77. Agora, o que a gente quer fazer? Então, const results é igual ao hService.get most expensive product. E aí, o que a gente espera? Que o result.price seja, qual que é o preço mais caro? 2, 3, 4. E que o name dele seja o segundo. Second.
Então, vamos lá. Vamos salvar, voltar para cá. Alguma coisa de errado eu fiz. Opa, vamos só arrumar o teste anterior que estava... Opa, nesse aqui não, esse de cima. Beleza, 10. Ok, 2, 3, 4. Então tá lá, ó, passou. Tá funcionando nossos dois testes. Então perceba que para a gente testar é muito mais fácil, para a gente escalar a aplicação, a flexibilidade, a manutenção. Então isso diminui muito a complexidade, pelo simples fato da gente adicionar injeção de dependência no sistema. Claro que injeção de dependência vai trazer um outro conjunto de complexidades. A gente tem que ter um container de injeção de dependência, a gente tem que entender como a gente vai fazer a injeção de dependência. Cada biblioteca funciona de um jeito, cada linguagem funciona de um jeito. A gente tem que entender aonde que a gente vai passar todas as dependências de um lugar para o outro. Então, obviamente, aqui não é o melhor lugar para fazer isso, né? Então, o ideal seria, por exemplo, o controller. Ele também seria uma classe que vai receber como injeção de dependência o serviço. O repositório seria uma classe que vai receber um módulo como injeção de dependência. Né? As rotas, elas vão ser alguma coisa que vai receber um controller de algum lugar. Então, dessa forma, a gente passando injeção de dependência para todos os lugares, a gente consegue trocar as coisas mais fácil, é mais flexível, é mais evoluível a aplicação. E, por exemplo, se ora a gente quer que o contexto de produto bata no MongoDB, a gente simplesmente passa para as classes, né, um storage de infraestrutura de um banco de dados NoSQL. Então, por exemplo, hoje o nosso storage aqui, ele é um só, ele é SQL. Então, a gente poderia ter, por exemplo, relational, e a gente poderia ter, por exemplo, aqui um no relational, sei lá, qualquer coisa. Aí esse model, esse database, ele vem para cá, então move. Então, beleza. Então, quando a gente quer bater no banco de dados relacional, a gente passa via injeção de dependência quem precisa do banco de dados relacional. Quando a gente quer bater no não relacional, no MongoDB, por exemplo, a gente passa para quem precisa via injeção de dependência o nosso storage não relacional. A gente pode colocar cache, a gente pode colocar filas. Então, por exemplo, a gente tem lá um serviço que precisa publicar numa fila. A gente passa via injeção de dependência para esse serviço aqui em cima. Né? Pode ser aqui, por exemplo, um Queue Manager. Aí qualquer nome, qualquer coisa. Para onde vai essa publicação não interessa para o serviço. Se vai para um Kafka, se vai para um Rabbit, se vai para um SQS, um SNS, AWS, para onde vai essa fila, né? Não interessa para ele. O que interessa é que ele precisa publicar na fila. E aqui também a gente não precisa testar essa função getOutRepository. Por quê? Porque o repository simplesmente vai retornar um conjunto, né, uma coleção para a gente. Então, seria formas a gente fazer a aplicação ser mais escalável, mais evoluível, mais manutenível, diminuir a complexidade para a gente escrever nossos testes, para a gente não precisar ficar mocando muita coisa. Vamos subir um Docker antes de rodar todos os testes, aí depois que terminar de rodar os testes, a gente mata o Docker e não sei o que lá. Não precisa dessas coisas, né? A não ser que realmente você precise fazer um teste de integração, que realmente você precise fazer um teste end-to-end, um teste de ponta a ponta. Mas com unit testes, com teste de unidade, a gente não precisa ficar mocando essas coisas, a gente não precisa fazer chamadas reais para camadas de infraestrutura. Na verdade, a gente nem deveria fazer chamadas de infraestrutura, né? Um teste de unidade ele não pode ter conhecimento de infraestrutura. Ele tem que ter conhecimento de uma unidade de código. Né? E quais são as unidades de código? É um serviço, é uma função getMostExpensive, é uma função calculateTotal. Então, esse teste tem que conhecer essa única unidade, calculateTotal, mais nada. Tudo que está fora dela não interessa para ele, não deve conhecer. A gente tem que testar a regra dessa única unidade de forma isolada. Todo mundo externo é indiferente para ele. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente deu uma geral por que a gente utiliza tanto gestão de dependência em aplicações de médio, grande porte, aplicações complexas ou até aplicações que são de média complexidade. A gente entendeu por que a gente adiciona gestão de dependência, como a gente adiciona, quando a gente adiciona, qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Então, qual é o benefício de realizar essa mudança em nossas aplicações. Se inscreva no canal, então se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com o pessoal do trabalho, que pode se beneficiar com esse vídeo.
Se inscreva no canal, dá essa força pra gente, pro YouTube ver que o conteúdo tá bom, pro YouTube fortalecer ainda mais o nosso canal. E, como sempre, a gente tem um encontro marcado na próxima sexta. Tchau!